Vamos para mais uma treta, dessa vez envolvendo Gilmar Mendes, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, aquela treta permanente, possivelmente eterna. O senador Sérgio Moro, da União Brasil do Paraná, rebateu o ministro Gilmar Mendes, do STF, após uma fala do magistrado na Câmara Legislativa do Distrito Federal na segunda-feira, 2. Gilmar está em toda parte, é cada vez mais raro vê-lo no STF, certo? Ele está na TV, ele está numa Câmara, ele está dando entrevista no jornal, ele está em Lisboa, ele está em Paris, ele está em eventos desses grupos empresários que fazem o que eles chamam de ponte entre o setor privado e o setor público, né? Lá na minha terra tem um outro nome, isso aí chama lobby. Mas Gilmar está participando de vários eventos, dando várias entrevistas, com essa vida de influencer. Estava outro dia na TV comandada por um empresário amigo, aliás, fundador do grupo que faz esses eventos no exterior, ele estava comentando sobre o pacote fiscal do governo Lula, para se ver a que ponto chega. Um ministro do Supremo Tribunal Federal que deveria zelar pela autocontenção, falar nos autos quando a corte é provocada. Ao receber o título de cidadão honorário de Brasília, na Câmara Legislativa do DF, claro que ele não ia recusar uma presença, né, desse pessoal que está lá bajulando o ministro do Supremo. O Gilmar fez uma nova ofensiva contra a Lava Jato e disse que Moro e Dallagnol deram má fama a Curitiba. Vamos assistir porque esse programa é muito generoso. E o Faoro teve que, com a sua autoridade, descer e disse: nós precisamos discutir isto, porque não haverá abertura se não tiver garantias de que haverá estado de defesa e estado de emergência. E claro, Oscar Correia, com a sua autoridade política e a sua autoridade moral e a sua autoridade acadêmica, era o relator adequado para aquela temática. E assim se fez essa discussão, que teve Evaristo de Moraes, teve, naquele dia, naquela época, eu conheci Pontes de Miranda. Não é a Curitiba que ficou mal afamada, deputado, por conta desses episódios de Moro, Dallagnol e companhia, não é? Era a Curitiba que abria senhas para um outro Brasil que nós trilhamos e que foi extremamente importante. Está no palanque, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não resiste a fazer esses comentários absolutamente genéricos, atacando membros da Força Tarefa Anticorrupção, que incomodou o círculo íntimo do Gilmar Mendes, principalmente ali na época em que atingiu o Aécio Neves do PSDB, lembrando que foi o governo do PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, que colocou o Gilmar no Supremo Tribunal Federal. O Moro, que está na Ucrânia, deu a seguinte resposta ao Gilmar, abro aspas. Na verdade, o Moro não falou ao Gilmar, né? Ele falou sobre o Gilmar. Abro aspas, amamos Curitiba e o Paraná e ninguém se importa com a opinião de Gilmar Mendes sobre nossa terra. Fecho aspas. O Deltan Dallagnol também reagiu em suas redes sociais. Aspas, Gilmar Mendes dá má fama ao STF antes mesmo de ser indicado para a corte. Dias antes de FHC indicar o nome de Gilmar, o professor e jurista Dalmo Dallari, da USP, escreveu palavras proféticas na Folha de São Paulo que se confirmam diariamente. Gilmar Mendes no Supremo é a degradação do judiciário brasileiro. Aliás, esse artigo é realmente muito importante do ponto de vista histórico, porque o Dalmo, ele falou o que o Gilmar seria capaz de fazer como ministro do STF e foi exatamente o que aconteceu. Já era sabido o tipo de comportamento que o Gilmar teve. E anos depois ele reforçou, eu não avisei, há algo de errado quando um ministro do Supremo vive na mídia. É óbvio que o Gilmar não vê nada de errado nisso, a mídia chapa branca, ele adora estar sempre presente. A mais recente polêmica de Gilmar na mídia continua o Dallagnol após ele ter antecipado a condenação de Bolsonaro, comentado casos que irá julgar na corte, elogiado o plano de corte de gastos do governo Lula e confessado ter interlocutores no Congresso, foi afirmar que Curitiba tem má fama por conta da Lava Jato. Enquanto Gilmar continua a atacar insultos coléricos Curitiba e seus habitantes devido ao ódio pela Lava Jato, a cidade foi eleita neste ano a melhor capital do Brasil para se viver. Existe resposta melhor para Gilmar do que essa? Viva a República de Curitiba. Fecho aspas. A gente separou também outro tweet do Sérgio Moro, em que o ex-juiz da Lava Jato faz uma comparação entre o combate à corrupção na Ucrânia e no Brasil. Aspas.
Na Ucrânia, visitei a Corte Superior Anticorrupção e fui recebido pela sua juíza-presidente, Vira Mikhailenko. O Moro estava lá nesses últimos dias e publicou, inclusive, uma foto com Zelensky, que teve reunião de senadores brasileiros com o presidente ucraniano. Ele continua: a corte foi criada em 2018 após a constatação de que os tribunais comuns eram incapazes de fazer cumprir a lei contra a corrupção. É uma corte especializada no processo de julgamento de crimes de grande corrupção. É composta por juízes de primeira instância e de uma câmara de apelação. 38 juízes foram selecionados por um conselho composto de especialistas nacionais e internacionais entre 342 candidatos, com uma rigorosa checagem de histórico profissional e patrimonial. O número de condenados por corrupção tem crescido ano a ano, mesmo diante das dificuldades da pandemia e da guerra. Os ucranianos entendem que combater a corrupção não prejudica o país e é fundamental para a democracia e para o esforço de guerra. A Ucrânia construiu um caminho institucional novo contra a corrupção e parece estar se saindo bem. Talvez seja um exemplo a ser seguido. No Brasil, a impunidade da grande corrupção é a regra, ainda mais após o desmonte injustificado da Lava Jato por parte de alguns ministros do STF. Fecho aspas. Lembrando que esse desmonte foi tema de uma matéria de uma página do New York Times outro dia, e eu fiz uma análise dessa matéria e dos episódios aos quais ela se refere, e o antagonista está lá com o título Os Acertos e Omissões do New York Times sobre STF, Lava Jato e Fake News. Em oantagonista.com.br é só procurar. O Moro ele defende esse tipo de tribunal, e eu lembro também, Duda Teixeira, que o Volodymyr Zelensky, atual presidente da Ucrânia, ele era um comediante, que participava de programas de comédia, tem vídeo dele no YouTube dessa época, que ironizava a corrupção do país, e quando foi candidato à presidência, foi também candidato com uma bandeira anticorrupção, que era para acabar com aquele status quo de um sistema corrupto. Aliás, um dos motivos pelos quais havia resistência contra a Ucrânia em relação à entrada em determinados organismos internacionais. A Ucrânia precisava fazer o seu dever de casa de combater a corrupção, que obviamente prejudica a democracia e a própria guerra. Se você tem os recursos sendo subtraídos por corruptos, falta recursos, evidentemente, para se gastar na segurança da população. Duda Teixeira. Bom, a Ucrânia, esse tribunal contra a corrupção que eles fizeram foi uma ótima ideia. O Moro já vinha falando disso há algum tempo. Quando ele foi colunista aqui da revista Cruzoé, ele já escreveu sobre isso. Faz sentido, porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um STF que a princípio seria um tribunal constitucional, mas foram dando várias funções para o STF. E aí quando pega um caso penal importante de corrupção, como foi, por exemplo, o Mensalão aqui no Brasil, o Mensalão foram 53 sessões, então você acaba tomando um tempo gigantesco de um tribunal que não está preparado para lidar com esse tipo de caso. Então é melhor realmente que você crie um tribunal separado, com pessoas que entendam do assunto, e aí você consegue ter um tribunal constitucional funcionando e um tribunal de corrupção que consegue avançar com os casos. Quem assistiu a série do Zelensky sabe que ele faz essa crítica da corrupção na Ucrânia, e como você citou, Felipe, a Ucrânia teve dificuldade de entrar na União Europeia, porque tinha um problema sério de corrupção. Agora, o que surpreendeu é que com a chegada da guerra, com a invasão russa da Ucrânia, os esforços contra a corrupção progrediram, né? E não o contrário, porque a população entendeu que a corrupção atrapalhava o país que estava sendo invadido. Então precisava ter ali um deslocamento dos esforços para a guerra, e a corrupção, obviamente, minava esse esforço. Então, surpreendentemente, a Ucrânia melhorou o combate à corrupção durante a guerra. Não é um exemplo de corrupção para o mundo, porque tanto que está mais ou menos localizada na mesma posição que o Brasil ali no ranking da Transparência Internacional. Mas é um esforço importante. Em relação ao Gilmar Mendes, não é a primeira vez que ele fala mal de Curitiba. Ano passado ele foi entrevistado lá no Roda Viva, da TV Cultura, e ele falou, né, que a cidade de Curitiba tem o germe do fascismo e gerou Bolsonaro. Ele tem alguma coisa ali realmente contra Curitiba. Agora, ele fala aí que Curitiba tem má fama. Olha,
Quer saber quem tem má fama? Olha quem precisa viajar de jatinho privado da FAB de um lugar para o outro, porque senão é hostilizado no aeroporto. Aí você vai saber quem que tem má fama no Brasil. Pois é, e está havendo essa discussão ali no governo Lula, se os ministros do STF vão andar de avião da FAB, eles que estão participando de eventos no exterior, justamente para participar desses eventos longe dos olhos da população, da imprensa, para dificultar o acesso, para não serem alvos de protestos. E não foi só o New York Times que apontou o desmonte do combate à corrupção no Supremo Tribunal Federal. Você teve matérias na revista britânica The Economist sobre Dias Toffoli, citando inclusive o codinome dele na Odebrecht, revelado pela Cruzoé, o amigo do meu pai, que virou The Friend of My Father's Friend. A fama internacional dos ministros da atual composição do Supremo Tribunal Federal não tem sido das melhores, não. Mas o Gilmar sempre aponta o dedo para os outros, como político dessa geração que na prática é um articulador político com a toga.